Vamos de pé, vamos orar para iniciar o culto. Deus, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te glorificar, queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome por essa oportunidade de nos reunirmos aqui nesse último dia do ano para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. Muito obrigado, Senhor, pelas vitórias, pelos embates, muito obrigado pelas perdas, pelas conquistas, muito obrigado, Senhor, pelas alegrias e as tristezas, pelos desapontamentos, ó Senhor, e por tudo aquilo que nós almejamos e alcançamos também, para a glória eterna do teu nome. Muito obrigado porque aqui chegamos e os teus filhos que caminham para cá, que a tua boa mão possa conduzi-los, assim como nos conduziu a nós. Seja conosco, seja sobre nós a tua boa mão. Fale conosco nesta noite através da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja, ó Deus, a baliza para as nossas vidas e que o teu Espírito, ele possa aplicar em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 13. A partir do verso 17, que nos diz assim, Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 17 ao 22, que nos diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus o fez, o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Verso 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que o Senhor, amados, aplique esta palavra no meu e no seu coração. Assim como o Senhor guiou o povo ao libertá-los do cativeiro do Egito, e os conduziu pelo deserto a uma nova terra. Que o Senhor também, ele possa nos conduzir neste ano de 2026, que daqui a poucas horas se iniciará. Que a presença do Senhor, ela seja real em nós e através de nós. O verso 21 nos diz que o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem, e durante a noite, numa coluna de fogo. E o verso 22 diz que nunca se apartou deles. Que a presença do Senhor nunca se aparte de nós. E que 2026 possamos romper e vencer na força do Senhor, assim como vencemos em 2025. Que a bênção do Senhor permaneça sobre nós. Amém.
Vamos louvar o Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Os homens, Senhor. te agradeço. As mulheres, Te agradeço, meu os homens, Senhor. te agradeço. Vamos todos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Vamos cantar do início novamente, agora com alegria em um coração. Vamos todos juntos dizer: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço. As mulheres, te agradeço, meu os homens bem forte. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Tu és soberano. Tu és
és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano novamente? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Mas apesar dessa glória que tens, Ele se importa. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos cantar do início? Tu és soberano sobre a terra, Obrigado, Jesus. sobre os céus. Porque tu mesmo tu és sendo santo, Senhor, absoluto. tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. e mesmo assim, apesar, Mas apesar dessa glória que tens, Ele se importa conosco. tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar, apesar Dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. vamos dizer com o coração: Santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. aleluia! Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos,
te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, aleluia, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só a igreja, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Além do rio azul, as suas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Mais uma vez, além do rio azul. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. nunca mais tristeza e dor. Tristeza e dor, Nunca mais verei veio o grande rio da vida. claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá Mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia! As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais
trombeta está soando. Aleluia! O meu nome irá chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Vamos dizer novamente o rei. O rei está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Não falta muito tempo para as trombetas tocarem, para os santos serem translardados. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu nome irá chamar. Aleluia. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia. Aleluia. Ele vem nos buscar. Para o Senhor, irmãos. Amém. 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 Por favor, Alexandre, por favor, o gasofilácio. Irmãos, sem perca de tempo, nós iremos passar para a oferta. A Baninha está com a oportunidade. Vamos ganhar tempo neste culto. Amém. Oi. Amém? Nós iremos agora ofertar na casa do Senhor, com o mesmo espírito de louvor e adoração. Você está convidado para entregar ao Senhor aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Deus forte como Jeová, Não há outro que eu conheça. Deus Forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória é varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória é varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Aleluia! Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Ó teu Deus, Onde Ele está? onde está teu Deus? Onde Ele está? A ordem é pra baixar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não pra recuar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar E não pra recuar. Marcha, irmão, marcha, pastor. Marcha a igreja do Senhor. Marcha, irmão, marcha, pastor. Marcha a igreja do Senhor. Receba aí a bandeira da vitória. 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 A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. 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 Glória a Deus.
Vamos orar então, irmãos, pelas ofertas. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por essas ofertas, por esses dízimos aqui colocados. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor continue dando sustento, porque sabemos, Pai, que tudo vem de Ti, Deus. Então, por isso que nós te agradecemos, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado, Alexandre. Irmãos, nós estamos em nosso culto de final de ano, né? Mais um culto que Deus tem nos dado a oportunidade, né? Nesse dia de quarta-feira. E como eu já tinha comentado com os irmãos, nós iremos ter a oportunidade de alguns irmãos aqui que vão agradecer suas bênçãos este ano. Eu peço que os irmãos tenham cuidado com o tempo, né? Nós temos um tempo bem corrido, então nós iremos convidar alguns irmãos que se inscreveram naquele link para agradecer suas bênçãos. Eu queria convidar aqui já a Tânia, ela vai agradecer aqui uma bênção. E Deus é bom, né, irmãos? Deus está aqui nessa noite, nesse lugar. Como é bom estar na presença do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pai do Senhor, para a amada igreja. A bênção que eu quero contar, já tem 5 anos que o meu irmão ele luta por um transplante de medula óssea. E, para a glória de Deus, o ano passado ele conseguiu fazer, mas a recuperação dele foi muito lenta. Ele teve 3 paradas cardiorrespiratórias, ficava indo e voltando no hospital. E depois ele fez mais 3 cirurgias. E agora tivemos a recuperação dele, para a glória de Deus. Ele já está em casa, ele já voltou a trabalhar na polícia, e os médicos estão espantados, porque a imunidade dele voltou assim de uma forma espantosa, porque quem faz o transplante de medula, nós sabemos muito bem que é com um passo muito lento, muito devagar. E foi o espantoso o milagre ao qual Deus fez na vida do meu irmão. E eu quero agradecer a todos pela oração e por essa grande vitória no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus faz, né, irmãos? Deus faz, né? A gente falava no domingo passado aqui que Deus ainda opera milagres em nosso meio. Amém? Sem perder tempo, já quero convidar aqui a Rayana também para agradecer sua bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu quero deixar aqui um versículo com os irmãos, que é Mateus 6,6, que eu não podia deixar de deixar esse versículo, porque esse versículo fez parte da minha vida desse ano. E diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Em vez da gente ir para a rede social, ficar colocando lá, né, as nossas tristezas, os nossos problemas, é entrar no quarto, falar com Jesus, né? Porque Ele ouve e Ele faz as coisas, né? Eu pedi a cura do meu pé, né? Porque você já sabe, eu quebrei o pé e foi complicado. E Deus curou completamente. Eu fui ao médico agora esse mês, né? E tive alta total, né? Completa. Mas, para honra e glória do Senhor, Ele curou. E também, esse acidente que eu tive, né, na escola fez com que eu tivesse que sair da onde estava para uma outra escola. E é essa benção que eu quero contar, porque eu acabei meu curso de técnica de ação educativa e nessa transição, né, a minha carreira subi de carreira e depois tive assim, um desafio muito grande, porque eu peguei uma salinha com mais ou menos, tem uns 5 autistas, mais alguns meninos problemáticos, né? E eu falei: Senhor, eu não vou dar conta. Mas Deus me capacitou e, graças a Deus, eu estou amando e estou muito bem. As crianças me entendem e eu entendo elas, entende? E a gente comunica. Deus me deu esse dom maravilhoso para eles, graças a Deus, eu já entendo. E quero agradecer por tudo que Deus tem feito, que Deus faz, né? Por tudo que Deus tem dado. Pouco ou muito, é Ele que dá. E agradecer pela saúde, pela casa, pelo alimento, pelo marido, por tudo. Pelo trabalho, né? Só tem a agradecer a Deus. Eu queria fazer um momento aqui, pastor, rápido. Entrega de trabalho de casa, né? Trabalho da escolinha, as crianças, que eu acho que elas merecem.
que elas trabalharam. Então o Theo, eles são meninos que frequentam a escola da igreja. Palma para eles, gente. O Thales não está, né? Thales. Johan. Isso é que é bom, gente. Isso que é lindo. Parabéns, tá, meu amor? Parabéns. Deus te abençoe. A Cecília também não está. Não faz mal. Yasmin. Maria. Glória a Deus. E a Sofia. Gente, era isso. Muito obrigada, tá, pela oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Já, sem demora, Maiana. Glória a Deus. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Como muitos de vocês já sabem, né? Eu tenho muitas bênçãos para agradecer ao Senhor por esse ano. E uma das mais marcantes nas nossas vidas foi a chegada da nossa filha. Para quem não sabe, foi um sofrimento, foi uma luta, mas Deus sempre esteve conosco em cada momento, irmãos. Foi um momento doloroso para nós, né? Mas não deixamos de confiar em nenhum momento no poder de Deus. Pois o presente que Ele nos deu é para a vida toda. É uma herança que vamos levar sempre. Peço desculpa porque eu estou um bocado nervosa. E o Senhor nos sustentou com as poderosas mãos dEle em cada momento. E eu também quero agradecer a cada irmão que esteve aqui presente, orando, né, apresentando a nossa família. Porque se não fosse pela oração de cada um, acho que a nossa fé também poderia ter se esvaído. E com isso, acho que não chegaremos até aqui, né? O testemunho da Lulu, quando tiver um bocadinho mais tempo, eu conto com mais detalhes. Mas, como é que fala? Como é que eu posso dizer? Foi bênção. Obrigada. Foi bênção. E a única mensagem que eu deixo é que a gente é testemunho vivo, que o milagre de Deus ainda acontece, irmãos. Aleluia. Somos testemunho disso e a prova está ali, naquele carrinho. A nossa linda filha. E é por isso que eu agradeço muito a Deus e pelo meu casamento. Que foi motivo de muitas bênçãos nas nossas vidas. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, eu falava, né, logo quando a Heloíse chegou aqui no primeiro culto, eu dizia aqui na igreja: vocês já viram um milagre? E alguns irmãos ficaram assim: será que eu já vi milagre? Se você nunca viu um milagre materializado, eu lhe convido a olhar um pouco para Heloíse. Heloíse é milagre do Senhor, irmãos. Porque Deus ainda opera milagres. Deus ainda opera milagres. Eu queria convidar também aqui o pastor José Roberto. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, amados, graça e paz. Quero convidar minha esposa, minhas filhas. Nós louvamos ao Senhor pela vida da igreja, por vocês, por vós. Louvamos a Deus pela vida do pastor Victor, de sua família. Eles já estão há um ano na direção da igreja. E assim, na época eu estava um pouco exaustado, né?
havia uma exaustão muito grande em mim e eu pedi que o pastor Ivaldo trouxesse alguém para pastorear no meu lugar e a gente daria o suporte necessário. E o pastor Victor chegou, graças a Deus, e pronto, identificou-se com a igreja com ele, com a sua família. Isso muito nos alegra, amados. E assim, eu entendo que fizemos a coisa certa. Hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. Agradeço as orações dos irmãos, agradeço a minha família e desejo tudo de bom para todos. Amém, queridos? Eu queria deixar um texto bíblico para a vossa meditação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 e 58. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Eu vou ler aqui, não sei se é a mesma versão que está ali, mas sim, se não for a mesma é parecida. Diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para lembrar para vocês que a vitória certa só vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? O verso 58 para a vossa meditação, guardem no vosso coração. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Trabalhemos, irmãos, com afinco, porque o trabalho das vossas mãos não é vão no Senhor. Amém? Eu também quero agradecer a Deus, né, por mais um ano, né, que Ele nos deu, nos concedeu. Vamos daqui a pouco aí entrar 2026, né, que nós possamos parecer mais com Cristo, né? Mais um ano que o Senhor trabalha em nossas vidas e fazendo a gente o maior propósito dele, do nosso Pai em nossas vidas, é trabalhar o caráter de Cristo em nós. E mais um ano vai se entrar, né, ainda que venham as lutas, a palavra de Deus diz, né, que no mundo tereis aflições, e nada mais é que essas aflições é para que nos molde ao caráter de Cristo, né? E isso é importante para mim e para você, porque é essa família que vai herdar a eternidade. Somos nós, que é a esperança de Cristo em nossas vidas. Então, estamos aqui por um propósito de Deus, né? Cada um de nós somos um propósito de Deus. Nós não somos um acidente, é um propósito a qual o Senhor tem. Por quê? Porque Ele deu o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você. E o propósito maior é trabalhar o caráter dele em nós. Então, que nós possamos abrir os nossos corações e se permitir que o Espírito Santo, ele venha trabalhar em nós, de dentro para fora, nos chamar de dentro para fora, porque ainda que nós construímos família, ainda que temos sonho, mas o maior propósito de Deus é que eu e você pareçamos com o Filho dele. Amém? E que nós possamos entrar 2026, irmãos, com a mente renovada, com tudo aquilo que o pastor Vitor, pastor Zé Roberto, o desejo do coração deles, com a liderança, que o pastor principal é Cristo, que é o bom pastor, que está aqui ensinando a palavra de Deus. O propósito maior é eles se importarem com o amor de Deus no coração e admoestá-los, nos admoestar para que nós chegamos lá à eternidade, né? Porque é o Espírito Santo que nos ensina. E que o amor de Deus venha crescer mais e mais em nossos corações. E que nós possamos unificar, sermos um com Cristo. Amém? Deus abençoe, amados. Jesus, assim teu poder
teu povo sentirá. Fique em pé comigo, irmãos, por favor. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhes paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza e incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar? Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Isaías 40, versículo 12, irmãos. Isaías 40, versículo 12. Amém. Glória a Deus. Isaías 40, versículo 12. Vamos ler do 12 até o 31, irmãos. Isaías 40, versículo 12, que diz assim: Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a pedido dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra, parte da vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou com o seu conhecimento o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante deles, todas as nações são como coisas que não é nada. Elas as consideram menos do que nada, como vácuo. Com quem eles querem comparar Deus? Com imagens que vocês podem confrontar? Quanto a imagem está moldada pela superfície, depois de ourives revestir de ouro e forjar correntes de prata para com ela. O pobre que não pode fazer tal oferenda, escolhe madeira que não apodrece e procura um artifício perito para fazer imagem esculpida que não oscile. Será que eles não sabem? Será que eles não ouviram? Será que eles não lhe foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se enraizaram na terra e no seu tronco, e já secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão se comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levante os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas, aquele que fez sair seu exército de estrelas, todas bem cortadas, as quais ele chamou pelo seu nome, para ser grande em força e forte em poder, nem uma só vem a falta. Porque então você diz ao Jacó, e você fala ao Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e os meus direitos passam desapercebidos de Deus? Será que vocês não sabem, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu vou tentar terminar meu sermão, senão eu só vou terminando que vem, não é? E o ano
Ano passado eu comecei um sermão e eu estava falando sobre o Egito, né? Sobre passar o Jordão. E a gente só ficou no outro lado do Jordão, não chegou a Jericó, né? E alguns irmãos até me questionaram, pastor, o sermão foi muito forte, até hoje eu estou no Jordão, não cheguei no outro lado. E o questionamento de Carla essa semana para mim foi, nós vamos atravessar o Jordão dessa vez, Vitor? Né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, feliz por todos os irmãos que estão aqui, todos que nos visitam. Nos perdoe por não lhe apresentar assim de maneira, nomear vocês, mas sintam-se abraçados por nós nessa igreja. Aqui não é outra casa senão a casa do Senhor. Irmãos, estamos terminando o ano. E até aqui o Senhor nos ajudou, não é? Isaías capítulo 40, irmãos, é um cântico à majestade de Deus. O profeta Isaías aqui fala a um povo cansado, desanimado, ferido pelas circunstâncias e questionando o cuidado do próprio Deus. Eu não sei se é o caso de vocês no dia 31 de dezembro. Talvez alguns de vocês estejam aqui cansados, outros estejam talvez um pouco desanimados, como terminou o ano, outros talvez estejam feridos por algumas circunstâncias, ou ao ponto de questionar a Deus, se Ele está ou não cuidando de vocês. No entanto, o capítulo 40 de Isaías também é um capítulo de renovação de forças, e é isso que eu queria falar hoje à noite, se assim Deus me permitir. O ano 2026, ele é titulado como ano da restauração, e nós estamos ainda no ano da frutificação. É interessante você falar assim, mas depois de frutificação vem restauração, porque o objetivo é restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi esquecido. Talvez seguir aqui o conselho de João, ou melhor, o conselho do anjo, a carta a Éfeso, né, em Apocalipse, capítulo 3, de voltar ao primeiro amor, não é? Talvez voltar às primeiras práticas. No entanto, hoje eu queria falar sobre renovação. Não renovação em nossas forças, mas renovação das nossas forças em Deus. Para renovar, irmãos, a esperança desse povo, Isaías não começa falando do homem, mas ele começa falando sobre Deus. Não falando de Deus, ele começa com questionamentos acerca da pessoa de Deus. Eu vou chegar lá e quero passar em todos os versículos, se assim Deus me permitir. E se você ler do verso 12 até o verso 31, você vai ver inúmeras perguntas retóricas de Isaías. Como, por exemplo, quando ele fala assim, quem por acaso chama as estrelas pelo nome ou mede o cosmo com a palma da sua mão? Quem por acaso coloca, como ele fala no verso 12, ele coloca todas as águas ou mediu as águas com a concha da sua mão. Você já parou para imaginar o tamanho do nosso Deus? Talvez você tenha chegado no dia 31 do 12 de 2025 e ainda não percebeu o quão poderoso Deus é. Talvez você tenha chegado neste dia e não ainda entendeu que Deus é poderoso. Talvez você tenha passado a vida inteira, uma vida cristã, e não percebeu que Jesus e Deus e o Espírito Santo têm poder para operar milagres. Veja, irmãos, que Deus, quando aparece a Jó na teofania, ele pergunta assim, Jó, senta, cinge teu lombo, que eu te perguntarei e você irá me responder. Jó, quem chama as estrelas pelo nome, dize se tu sabes. Irmãos, Deus é poderoso. Quando tiramos os olhos, irmãos, da circunstância e colocamos na grandeza da pessoa de Deus, nossa força é renovada, nossa fé renasce e nossa esperança se levanta. Há alguns dias atrás eu estava em um discipulado e eu questionei para os irmãos que estávamos lá, eu perguntei, o que é Deus para você? E um dos irmãos disse assim, Deus para mim é tudo, pastor. E eu gostei dessa resposta, porque é uma resposta bem genérica, não é? Deus é tudo, no entanto, é uma resposta bem objetiva. O que é tudo para nós? Se Deus é tudo para nós, nada nos faz falta. Se Deus é tudo para nós, o trabalho não é uma preocupação. Se Deus é tudo para nós, não me importa como será 2026. Se Deus é tudo para mim, nada dessa vida faz sentido, porque eu tenho tudo em Deus. Consegue perceber que é muito fácil falar Deus é tudo, mas é difícil viver uma vida como se Deus fosse tudo? Consegue perceber que é muito fácil dizer assim, Deus é tudo para mim, mas quando o sapato aperta, você fala assim, meu Deus, é melhor arrancar o dedo, não é? Às vezes a gente não percebe o quão grande Deus é, e por esse motivo a nossa fé desfalece. Aqui, irmãos, Isaías ele faz uma série de perguntas retóricas, como eu falei. A primeira pergunta, ele vai falar sobre o Criador que mede os oceanos com a concha da mão. Depois ele vai falar sobre o rei que governa as nações
E ele é tão poderoso, que as nações são como um pingo que cai em um balde cheio d'água, ou como uma poeira que cai em cima da balança. Que insignificante os reis são perante ao Senhor. Depois ele vai falar sobre o Senhor Jesus, que ele está acima dos ídolos. Ele vai dizer aqui no texto que lemos que os homens criam esculturas e até pintam de ouro para valer alguma coisa. No entanto, isso passa, mas Jesus, ou melhor, Deus, permanece no trono para todo sempre. Depois, irmãos, ele vai dizer que esse Deus se importa conosco. Como nós cantamos aqui, tu és soberano. E essa música ela é profunda, porque o escritor vai dizer assim: mas apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. Sabe o que esse escritor está dizendo? Deus, como Isaías falou, que está sentado sobre o globo terra, cujos moradores são para eles como gafanhoto. O Deus que estende os céus como cortina e faz tenda para habitar. O Deus que em Gênesis capítulo 1 falou: haja luz e houve luz. O Deus, irmãos, que ele abriu o mar vermelho e fez o povo passar pés secos. O Deus que colocou uma coluna de fogo para aquecer o povo. O Deus que colocou uma nuvem para não queimar o povo no calor. Esse Deus, mesmo sendo soberano, poderoso e tendo todo o domínio, se importa com você. Você consegue perceber a dimensão do que é isto? Talvez você fale assim: não, mas qual é a prova desse amor? Talvez você tenha essa capacidade ou essa ousadia de perguntar isso. E a resposta também está na Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Irmãos, e por último, ele vai dizer que Deus ele não se cansa, ele não falha e não abandona. No verso 31 ele vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Primeira coisa que eu queria comentar aqui, irmãos, e hoje eu estou sendo bem rápido. Me acompanhe no meu sotaque. Quando eu começo assim a falar rápido, principalmente os portugueses, peço perdão, às vezes o meu sotaque começa assim a acelerar. Mas os irmãos vão me acompanhar. Eu vou chegar no verso 31. Irmãos, a grandeza do Deus na criação. Isaías começa aqui ampliando a nossa visão, e ele já começa trazendo aqui para o cosmo, ô Bruno. Ele vai dizer assim: olha, quem mediu as águas na concha da sua mão? Quem tomou a medida dos céus a palmo? Você já parou para imaginar? Você já tentou contar estrelas? Os cientistas dizem que existe mais estrelas do que terra, do que pó de terra. Agora você parou para imaginar que Deus, ele mede todo o cosmo com a palma da mão. Vocês moram na Póvoa do Varzim, tem mar todos os dias. Você já orou para a imensidão do mar? A Bíblia está dizendo, Isaías está dizendo que ele coloca na concha das suas mãos todas essas águas e ainda mede. Você já parou para imaginar a grandeza desse Deus? Irmãos, o profeta, ele traz aqui uma figura poética, mas carregada de verdade. Todo o oceano da terra cabe na palma na mão de Deus. O universo inteiro com suas galáxias e bilhões de estrelas, ele mediu a palmos. Eu não sei se você tem essa dimensão, irmãos. Mas quando eu imagino um Deus que ele consegue medir a palmos o cosmo todo, a única coisa que vem na minha mente é o que o anjo falou para Maria: olha, porque para Deus nada é impossível. Acho que é Lucas capítulo 1, versículo 37. O anjo aparece para Maria e fala assim: olha, você dará luz ao Messias. Ela: mas como? A sua prima Isabel já está grávida. Mas como? Porque para Deus nada é impossível. Irmãos, Deus tem poder. Nós ainda estamos na semana do Natal. Você já parou para imaginar uma virgem dar luz a um filho? Você já parou para imaginar nisso? É poder de Deus, irmãos. É poder de Deus. Não apenas isso. Ainda Isaías vai dizer que ele recolhe o pó da terra como quem colhe um punhado de farinha. Aleluia. Que tremendo, irmãos. Que tremendo, irmãos. Como é que você chegou no final do ano? Você chegou crendo nesse Deus? Ou criando esculturas para você? Você chegou crendo no Deus que pega o punhado, toda a terra, ele coloca e mede como um punhado de farinha. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Isaías continua. E ele vai falar no verso 26: levantai e vedes quem criou todas essas coisas. Eu já falei anteriormente, né, e já repeti aqui várias vezes, Deus se revelou de 3 maneiras para nós.
Especial, natural, especial, especialíssima. A natural é a natureza. A especial é através da Bíblia Sagrada. E a especialíssima através de Cristo Jesus. Talvez você não consiga, talvez, compreender a dimensão de quem é Jesus. Você tem que se converter, mas vamos pensar nisso. Talvez você não ouça a voz do Espírito Santo através da Bíblia Sagrada. Você precisa orar mais. Mas se faltar tudo isso, olha para o mar. Olha para o sol. O sol quando nasce ele fala assim, Deus é bom. O sol quando se põe ele fala, Deus é bom. O mar quando bate nas rochas falando assim, Deus é poderoso. A chuva que cai do céu forte falando assim, Deus tem poder. Irmãos, Deus tem poder. Cada estrela, cada sistema, cada detalhe, Deus criou e Deus sustenta. Paulo em Colossenses vai dizer que tudo subsiste nele, tudo foi feito por ele, todas as coisas ele sustenta, aleluia. Irmãos, a sua vida não está jogada a qualquer um. As circunstâncias da vossa história não estão jogadas a qualquer um. Deus nos sustenta. Eu lhe convido a pensar em 2025. Quantos milagres Deus realizou em sua vida? Não, pastor, porque eu não tive nenhuma casa comprada. Eu não tive nenhum carro novo. Porque a gente sempre pensa numa coisa material, né? É verdade. O material, a gente quer olhar sempre para o material. É por aí mesmo. Irmãos, Deus te deu saúde. Puxa o ar. Deus te deu o ar. Deus te deu livramento. Aleluia. Deus te ajudou até aqui. Ou com farinha, ou com pouca farinha, ou com ovo, ou sem ovo, ou com carne, com picanha, ou com o bife da vazia. Deus deu alimento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Abriu portas, fechou portas. Porque, irmãos, ter Deus na vida não é ficar longe de lutas, não é fugir, não. Ter Deus na vida é ter certeza que Ele cuida. Em Jó, irmãos, Deus não justificou nada a Jó. Deus apenas deu restauração. Você já parou para imaginar isso? Deus, ele permite o diabo tirar tudo de Jó. Seu dinheiro, sua casa, seus filhos, toda a sua propriedade, Deus tira tudo de Jó. Em nenhum momento Deus justifica Jó porque ele fez aquilo. Até no diálogo de Deus com Jó, Deus não justifica Jó. Mas o livro de Jó termina que Deus restituiu Jó em dobro. Sabe o que significa? Deus, ele vai restaurar, mas ele não precisa justificar absolutamente nada para nós. Aleluia. Deus, ele restaura, mas ele não justifica, porque Deus promete estar presente em nossas vidas. Irmãos, ele sustenta o cosmos sem perder uma estrela sequer. Por que ele não sustentaria você? Ele governa o universo com precisão. Por que ele não governaria a sua vida? Quando contemplamos a grandeza de Deus, nossa fé, irmãos, ela cresce e o nosso cansaço diminui. Amados irmãos, nós precisamos saber que este Deus, ele não está acima apenas do cosmos, mas ele também tem todo o conhecimento. Isaías, ele começa com algumas perguntas, ainda aqui no verso 13, ele vai dizer assim, olha, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem instituiu o Senhor? Em outras palavras, ele está perguntando, em que escola Deus estudou? Quem foi o professor? Qual o doutorado que Deus tem? Qual o PhD que ele fez? Em outras palavras, é isso que Isaías está dizendo. Mas a resposta aqui é óbvia. Ninguém. Porque Deus é a fonte de todo conhecimento. Deus, irmãos, ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é amor, ele é justiça, ele é paz. Ele é Deus. Ele é Deus. Às vezes a gente quer criar ou escolher muito adjetivo para Deus. E a palavra que define Deus é Deus. A palavra que define Deus é Deus. Nossa mente não consegue explicar. Nossa matemática não consegue explicar. Nossa ciência não consegue explicar. Porque toda ciência vem dele. Toda inteligência vem dele. Todo conhecimento vem dele. Ele é Deus. Você já parou para imaginar nisso? Pensa num cientista mais inteligente. Pensou? Albert Einstein? Newton? Pensa em outros aí. Nenhum deles se comparam a Deus. Ele é Deus. Todo conhecimento, irmãos, nasce nele. A ciência, a verdade, a sabedoria, tudo procede do Senhor.
Irmãos, nós sabemos tudo fragmentados. Nós sabemos o que aconteceu ontem, o que aconteceu há 2 minutos atrás. Nós sabemos o que a história já nos contou. Mas Deus, irmãos, Ele sabe a totalidade. Nós enxergamos em pedaços, Deus vê o todo. Sabe, quando a gente vai, eu vou falar em brasileiro, né, vai montar o quebra-cabeça, a gente vai juntando pecinha por pecinha. Deus, irmãos, é aquele que já tem a imagem completa em sua mente. Nós procuramos uma pecinha para ver se encaixa ou não, Bruno. Deus, Ele já tem aquilo pronto e preparado, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Eu adoro quando eu leio o que João escreve em Apocalipse. Quando fala sobre Jesus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Ele é aquele que era, aquele que é, o que há de vir. E Ele termina aquele texto dizendo assim: Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Irmãos, quando nós entendemos que Deus tem toda a sabedoria, quando nós entendemos que Deus tem todo o conhecimento, a única coisa que nos resta é descansar nele. É saber que Deus está fazendo o que é bom para nós. Eu falava de Jordão, dia 31/12/2024. E não atravessamos o Jordão. Mas algo interessante na história do Jordão é que o povo, irmãos, estava com medo do que ia encontrar no outro lado. Os espias que foram lá e quando voltaram para Moisés, obviamente que o Jordão já é mais à frente, depois da morte de Moisés. O povo tinha medo do que ia encontrar. E é interessante que eles pensaram muitas estratégias. Olha, nós não vamos conseguir vencer os gigantes. A gente vai perder. Os muros também são altos, Moisés. Não vai dar. Não vai dar para a gente chegar lá, não. E a Bíblia vai dizer que quando Josué foi atravessar o Jordão ele estava cheio, estava transbordando de todos os lados. Sabe aquele rio quando está sangrando, né? Cheio. E a Bíblia diz que eles atravessaram a pés enxutos o Jordão. Mas quando chegaram nos muros de Jericó, o muro era alto e não dava para entrar. E Deus, irmãos, fez o povo de Israel vencer da maneira mais interessante possível. Não foi com espada, não foi com luta que eles derrubaram os muros, não foi com martelo, mas foi cantando ao Senhor. Você já parou para imaginar, você teria fé de Deus falar assim: olha, os primeiros 6 dias vai os levitas atravessar fazendo barulho. E no último dia, Josué chegou e falou assim: toda a igreja vai comigo, a gente vai arrodear ali em Jericó e Deus vai derrubar o muro. Josué está ficando doido. E outra coisa, você sabe tocar? Não, você vai levar um pedaço de panela, você vai levar um pedaço de prato, você vai fazer barulho aí, a gente vai atravessar. Não, mas não, a gente vai fazer isso. Você tem fé para fazer isso, irmãos? Às vezes Deus nos chama para fazer coisas que é loucura. Quem já viu barulho de panela derrubar muro? Quem já viu som derrubar muro? Muro que tinha casa construída em cima. Quem já viu? Deus faz. Deus faz. Deus faz. Irmãos, Deus não é pego de surpresa. Deus, Ele não consulta ninguém. Deus, Ele não improvisa. Deus não descansa. Deus não é confundido. Deus não se arrepende do que faz. Ele é Deus. Irmãos, se seu futuro está nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos de Deus, se exatamente está mesmo na mão dele, não se preocupa, tudo vai bem. Se 2026 está nas mãos do Senhor, não se preocupa, vai dar tudo certo. Se sua vida está nas mãos do Senhor, não se preocupa, vai dar tudo bem. Se Deus é tudo para você, você não precisa de absolutamente nada. Do que você precisa, Deus tem. Ele é tudo, absolutamente tudo. Irmãos, Deus, Ele não apenas está acima de todo conhecimento. Deus, Ele também tem o poder sobre todas as nações, sobre todo humano, sobre todos os reis. Isaías, do verso 15 ao 17, ele vai mencionar: as nações são como um pingo que cai em um balde, ou como um pó numa balança. As maiores potências da terra, irmãos, Egito, Babilônia, Assíria, Grécia, Roma, diante de Deus são menos do que nada, são como um vácuo. É interessante isso, porque a visão de Nabucodonosor, quando Daniel, se não me falha a memória, no capítulo 2 de Daniel, a Bíblia diz que Nabucodonosor, teve um sonho,
E Nabucodonosor procura os seus sábios. E nenhum dos sábios conseguem falar o sonho de Nabucodonosor, porque o desafio não era traduzir o sonho, era dizer o sonho e dar a revelação do sonho. E a Bíblia diz que Daniel foi chamado. E Daniel, ele dá a revelação daquele sonho. E a revelação daquele sonho é o seguinte: Nabucodonosor tinha sonhado uma estátua muito grande, que sua cabeça era de ouro, seu peito era de prata, sua cintura era de bronze, suas pernas eram de ferro, e seus pés eram metade ferro e metade barro. E o sonho diz que vinha uma pedra sem auxílio de mãos humanas, que esmiuçava aquela estátua, e daquela rocha fazia um grande rio, e ali ficava para todo sempre. Então veio a revelação daquele sonho. E Daniel vai dizer: olha, a cabeça de ouro és tu, Babilônia. E ele vai dizer que o peito de prata é o reino que virá após o teu, muito mais forte, representando o reino da Grécia, ou melhor, o reino do Médio Persas. A cintura de bronze é o reino que virá depois da prata, representando o reino grego. E os pés de ferro é o reino romano. Então os pés, na escatologia, vai dizer que é o anticristo. No entanto, o que é importante aqui não é a estátua, porque a estátua representa apenas reis desse mundo, e por último o anticristo. O importante dessa visão é a pedra sem auxílio de mãos humanas. O texto é claro, vai dizer que veio uma pedra sem auxílio de mãos humanas e esmiuçou a estátua. A pedra é Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Jesus, Deus, é maior do que a Babilônia, é maior do que os Médio-Persas, é maior do que a Grécia, é maior do que os romanos, é maior do que o anticristo, é maior do que Satanás, é maior do que o inferno, é maior do que qualquer outros deuses. Deus é maior. E a prova que ele é poderoso é que a morte não segurou Jesus na cruz, o inferno não segurou Jesus na cruz, a rocha não segurou Jesus dentro de uma tumba. Ele vive para todo sempre, está sentado à destra do Deus Pai, e um dia, pode ser hoje, ele voltará para nos buscar. Ele é poderoso. Aleluia. Irmãos, Estados Unidos, China, Europa, Rússia, ou grandes exércitos, aqueles que têm grandes poderes, são comparados com uma gota pingando em um balde, são absolutamente nada perante Deus. O salmista, no Salmo 46, versos 6 e 7, ele escreve dizendo: bradam nações, aleluia, reinos se abalem, Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Esse salmo ele é tremendo, porque o que o salmista está dizendo assim: as nações gritam, as nações falam alto, as nações se colocam em uma posição. E o texto original, quando Deus fala assim, Deus fala, não é Deus grita, é Deus fala assim: saquete. Sabe o que o salmista está dizendo? É a mesma coisa de quando a tempestade tinha chegado no barco dos discípulos. E a Bíblia diz que a tempestade era muito grande. Irmãos, quem já passou por tempestade sabe que é difícil. Não dá para ouvir muito bem as coisas, porque é muita chuva, muito vento, o barco balançando, olha, pá, pá. A Bíblia diz que Jesus, ele manda a tempestade parar. E parou. Irmãos, Deus não precisa gritar para a terra se derreter. Deus só precisa falar. Por isso que o hino 577 da harpa cristã é bonito. As ondas atendem ao meu mandar. Por isso, sossegai. 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 Aleluia. Mas Deus está... Sossegai. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Este é Jesus Cristo, nosso Senhor. O salmista termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu Deus, o tempo está correndo. Os tronos, irmãos, desse mundo são passageiros, mas o trono de Deus é eterno. Se tudo, irmãos, ao seu redor parece estável, lembre-se, Deus reina soberano sobre as nações. Estamos vivendo um ano muito complicado. Os especialistas acreditam que 2026 será pior. Guerra na Europa, guerra na América do Sul, guerra na Ásia, guerra no Oriente.
Meu Deus, que loucura está este mundo. Mas Deus não perdeu o controle, irmãos. Deus não perdeu o controle. Quando você imaginar, Deus está no controle, Ele continua sentado, controlando todas as coisas. Ele continua sendo Deus para todo sempre. Irmãos, se o nosso ano, se o nosso ano 2026, se nossa vida, se nosso futuro está nas mãos do Senhor, então vai tudo bem. Vitor, mas o menino morreu. Vai tudo bem. Não, mas vai tudo bem. Deus está no controle. Deus está no controle. Irmãos, nossa vida não está nos presidentes ou nas mãos dos presidentes. Não está nas economias. Não está nas conjunturas. Não está, irmãos, na AIMA. Não está, irmãos, na polícia. Não está nos exércitos. Não, a nossa vida está nas mãos de Deus. Se você crê nisso, irmãos, tenha fé que Ele tem poder para operar milagre. Nossa vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Quantas bênçãos, dize quantas são. Olha, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, Camila. E verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, Deus não está acima apenas dos reinos deste mundo, mas Ele também está acima de todos os ídolos. Isaías, ele ridiculariza os ídolos aqui. Eles precisam, irmãos, ser moldados por artesão. Ídolos, irmãos, precisam ser fixados para não cair da parede. Ídolos precisam ser só Ele é soberano, só Ele é onipotente, só Ele é onipresente, só Ele é onisciente. Olha, eu acho que é o aquecedor, irmãos, porque está um forno ligado e está o aquecedor. Pode desligar o aquecedor, por favor. Perdão os irmãos que estão se aquecendo aí. Irmãos, só Deus é autoexistente, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é soberano, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Portanto, irmãos, somente a Ele seja a honra, a glória e o poder e a nossa confiança absoluta. Quando Isaías ele fala que só Deus tem essas características, ele está dizendo que não precisamos ter dúvida, apenas confiar absolutamente nele. Por último, irmãos, eu queria falar que a dimensão desse Deus, esse Deus, irmãos, que não muda, esse Deus que não cai, esse Deus que não é substituído, esse Deus, irmãos, que não passa por votação para mudar o seu poder, esse Deus, irmãos, que não tem mandato de 4 em 4 anos, esse Deus, irmãos, que não está limitado ao poder dessa terra, esse Deus, irmãos, que está em seu trono estabelecido para todo sempre, Ele nos dá força. E é aqui que eu quero terminar. Existem implicações para nós, existem implicações para quem está cansado nessa noite. Depois de mostrar, irmãos, a grandeza de Deus, Isaías confronta as queixas do povo perguntando: por que diz, ó Jacó, o meu caminho está encoberto? O povo, irmãos, reclamava de duas coisas: Deus não está me vendo, Deus está sendo injusto comigo. Talvez você, durante este ano, perguntou isso para Deus. Com certeza Deus não está me vendo, ou com certeza Deus está sendo injusto comigo. Mas Isaías responde uma coisa interessante. Ele vai dizer assim:
Não sabes? Não ouvistes? O Criador dos fins da terra não se cansa nem se fadiga? Irmãos, Deus não está confuso. Deus não está atrasado. Deus não perdeu o controle. Deus não está indiferente. Deus não esqueceu de você. Existem coisas, irmãos, que você não entenderá. Como eu falei anteriormente, assim como Jó não recebeu respostas, mas recebeu restauração. Porque, irmãos, Deus, Ele promete sustento, não explicações. Alexandre. Deus, Ele promete sustento, não explicações. Deus, irmãos, Ele promete presença, não ausência de lutas. Deus, irmãos, Ele promete vitória, mas não ausência de lágrimas. Conseguiu para imaginar isso, irmãos? É muito interessante essa promessa de Deus, que Ele fala assim: Luan, tem vitória, mas tem lágrimas também. Ele fala: olha, tem presença, mas tem luta também. Irmãos, Isaías, ele chega no clímax do seu texto, e eu vou terminar aqui. E ele faz menção aqui no verso 29. Faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Se você, irmãos, está com o seu tanque vazio, está nem na reserva, está vazio, Deus trouxe você aqui, nesta noite, para renovar suas forças. Porque, irmãos, o texto vai dizer que até os jovens, fortes, saudáveis, cheios de vigor, se cansam. Um ano atrás, eu estava de Canadianas. Os irmãos lembram disso. Eu nem andava direito. Tem saúde, mas o jovem, às vezes, não consegue andar. No entanto, o salmista vai dizer que talvez o jovem não tenha condição de andar, mas os que esperam no Senhor, esses não. Talvez aquele que tem, a criança que é muito sadia, não tenha condição de andar, mas os que esperam no Senhor, há uma promessa aqui. O que espera no Senhor, irmão, estes renovam as suas forças. Estes, irmãos, sobem como águias, aleluia. Estes, irmãos, correm e não se cansam. Estes, irmãos, caminham e não se fadigam. Algo interessante, porque o salmista, ou melhor, Isaías não termina dizendo que vai voar como águia. Termina dizendo que caminha e não se fadiga. Às vezes a gente começa lá em cima, vai para baixo correndo, mas no final, estamos só caminhando. Deus está dizendo que mesmo quando você está lá em cima como a águia, voando mais alto, Deus está lá lhe sustentando. Talvez você esteja aqui embaixo ainda com vigor para correr, Deus está aqui, pastor, sustentando. Mas talvez você esteja só caminhando, não tem mais vigor para correr. Já é um jogador cansado, Arthur, já está depois de 90 minutos, está no final, no 119, já está para acabar a prorrogação, nem músculo tem mais. Deus dá força para caminhar e não se fadigar. Irmãos, você, eu, 2026, a mensagem que eu tenho para os irmãos é restauração. Restauração para a águia que está no alto. Restauração para aquele que está correndo. E restauração para aquele que está caminhando. Porque não importa em qual velocidade nós estamos, o que importa é que nós estamos caminhando para o dia da redenção. Irmãos, se você precisa de forças, olhe para Deus. Se você está cansado, olhe para Deus. Se você está aflito, olhe para Deus. Se você perdeu seu ânimo, olhe para Deus. A pergunta, irmãos, não é: tenho forças suficientes? Que em 2026 a pergunta seja: eu estou esperando no Senhor? Porque quem espera no Senhor, irmãos, fique em pé comigo, por favor. Renova seu vigor, renova sua visão, renova sua esperança, renova sua coragem e renova sua força. Eu convido já agora os irmãos, junto com seus familiares, aqueles que não têm familiares aqui, junto com outros irmãos da igreja. Vem cá, Carla, Maninha, Maria. Nós estamos há exatamente 1 minuto, aleluia, 1 minuto e 10 para 2026. 1
minuto e 10 para 2026, irmãos. E Deus aqui nos ajudou. E nós iremos iniciar este ano, irmãos, com oração ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Que Deus em 2026, irmãos, possa lhe dar forças para caminhar. Que Deus em 2026 possa lhe dar vigor para caminhar. Que Deus em 2026, irmãos, possa lhe dar, irmãos, de fato forças para chegar no dia da redenção. Seja voando, seja andando, seja correndo, que Deus nos ajude. Que você possa esperar no Senhor e ter suas forças renovadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó eterno Deus, vamos começar este ano orando, irmãos. Ó eterno Deus, Criador dos confins e da terra, que nem se cansa, nem se fadiga. Tu que és Deus, que mediu os céus a palmos e pesou os montes em uma balança de precisão. Deus, diante da tua majestade, iniciamos o ano 2026, reconhecendo, Senhor, que a nossa força não vem das nossas mãos, mas vem da tua mão poderosa. Senhor, tu que fazes forte o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Clamamos que este ano novo, Senhor, nossa esperança seja revitalizada. Pedimos, Jesus, que a tua palavra seja verdade em nosso coração. Edifica, Jesus, as ruínas caídas. Restaura, Jesus, os fundamentos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós consagramos as nossas vidas para sermos chamados, preparados de brecha, Jesus. Restaurados as nossas veredas, Pai. Que a nossa casa, a nossa igreja, a nossa cidade, que o Senhor possa nos fechar a brecha para o inimigo, Jesus. Aleluia, nos dá visão como águia, Pai. Para enxergar os muros, Jesus, caíram, aleluia. Deus, que em 2026 possamos colocar um ninho, Jesus, e proteger os nossos filhos. Jesus, das forças, Jesus, do diabo. Jesus, guarda as nossas famílias, Pai, e não permite, Jesus, absolutamente nada que seja ruim para nossas vidas. Senhor, que em 2026 nós tenhamos que construir a nossa força, Jesus. Jesus, a nossa força no teu poder, Pai. Que a gente não possa, Jesus, construir nada com nossa força, mas que tudo venha de ti, Jesus. Por isso pedimos, Pai, renova nossas forças. Se o caminho for longo, Jesus, nos dá graça para caminhar sem fadigar. Se a batalha for intensa, Jesus, nos dá força para correr sem cansar. Se a crise vier, Jesus, que possamos subir como asas, como de águia, Jesus, vendo a vitória que tu preparastes, Pai. Que o ano 2026 pertence a ti. Que sejamos conhecidos como povo que restaura caminho para os outros e possam habitar em paz. Em nome de Jesus, Pai, nosso supremo restaurador, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Renovação quero sentir quando a tua mão me tocar. Então a minha alma fez feliz ano novo, irmão. Feliz 2026 para vocês, mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta. Eu quero sentir quando tua mão me tocar. A minha alma feliz vai querer voar. Mas tu me tocas agora, não sei se minha alma suporta. Família com amor, edifica-me
Aleluia. Te agradeço pelo pão de cada dia. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. Irmãos, só mais uma coisa, irmãos. Só mais uma coisa, irmãos. Irmãos. Amém? 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 É rapidinho. Amém? É 1 minuto, eu prometo. Feliz ano novo para todos vocês primeiro. Que Deus continue abençoando. Que 2026, irmãos, seja um ano de restauração para a vossa vida, para a vossa família. Que na vossa casa possa habitar Jesus Cristo. Que vocês sejam cheios de poder, que é isso que nós precisamos. E que Deus nos ajude a chegar no dia da redenção completa, onde nossos olhos verão Ele face a face. Eu queria convidar rapidamente, irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por este culto, agradecendo por este momento. Depois despediremos a igreja com a bênção apostólica. Que os irmãos possam ser cheios de Deus. É só uma coisa que eu peço: poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo para que vocês possam testemunhar Jesus neste ano. 2026, irmãos, está iniciando hoje. E nós temos muitos desafios. E o primeiro deles eu já coloquei no grupo da igreja. Eu quero convidar toda a igreja a estar lendo a Bíblia por inteira este ano, né? Está lá um plano. Então começaremos hoje. E hoje também, irmãos, começa nosso janeiro de intercessão. Os irmãos que não podem estar na igreja orando, eu peço que orem em suas casas. Todos os dias ore ao Senhor e consagre ao Senhor. Nós temos que estar, irmãos, em espírito de louvor e adoração, em espírito de vigilância ao Senhor, porque o diabo não está satisfeito com as nossas vidas. Amém? Então, sábado não haverá aula, mas os irmãos que queiram vir aqui na igreja para praticar música, podem vir, peguem a chave com um dos irmãos, podem vir. Eu não vou estar aqui no sábado, vou estar viajando, mas os irmãos que querem vir aqui praticar música, podem vir no sábado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus Pai, muito obrigado, Jesus, por estar em tua casa, em tua presença. Eu te agradeço, Deus, porque assim o Senhor tem nos ajudado. Pai, estamos entrando em mais um ano, Jesus, em Tua presença, Deus. Eu te peço que o Senhor nos guarde, Jesus, e nos livre de todo mal. Nos ajuda, Pai, a chegar no dia da redenção completa, onde nossos olhos estiverão face a face. Deus, que 2026 seja um ano de restauração para as nossas vidas. Guarda as nossas famílias, Jesus. Guarda os nossos filhos, Jesus. Guarda as nossas casas, Jesus. Guarda, Jesus, os casamentos dessa igreja. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ajudou em 2025. E nós cremos que o Senhor continuará cuidando desta igreja em 2026. Eu te peço que o Senhor derrame poder sobre essa igreja. É isso, Deus, que eu te peço. Se faz presente, Jesus, durante o resto dessa noite, no jantar que está aqui preparado, Jesus. Muito obrigado por todos os irmãos que cooperaram, Jesus, e não deixa faltar em suas casas. Se faz presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Curva suas cabeças, recebam a bênção apostólica do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Todos dizem: Amém. Maranata. Bom 2026 para todos. Amém.